Então eu digo aqui, galera, eu já vou cantar uma bola aqui pra vocês, tá? Vocês podem me cobrar no futuro, mas eu acho que não é uma previsão difícil de fazer, né? Os jogos da Microsoft vão parar de ser lançados com esse tempo, né, de até de 1 ano pro Xbox, só depois sair no PlayStation. Com certeza isso aí ou vai ser reduzido drasticamente ou vai ser mudado completamente. Jogos do Xbox vão sair Day 1 no PlayStation 5 e eu acho que isso deva acontecer ainda esse ano na mudança de estratégia. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Meu amigo, se eu fosse ganhar uma moeda cada vez que eu acertasse alguma previsão dentro da zoeira ou no mundo dos games, eu nem precisava ter empresa. Eu já estaria aposentado e seria outro aqui no meu lugar. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que, caras, eu falei acho que poucos dias atrás, né? Onde eu cantei a bola para vocês de que a Microsoft não iria demorar muito para começar a tirar o pouco de exclusividade, ou seja, um pouco daquele tratamento ainda quase digno, né, do dono do Xbox e passar a lançar os seus jogos no PlayStation de maneira simultânea e, se não, definitiva. Dito isso, eis que surge uma notícia que, para a surpresa de 0 pessoas, mostra de novo a Microsoft dando aquela guinada, né, como eu falei para vocês, no mundo dos games, deixando muito claro o seu posicionamento. Não queremos mais saber de console. Nosso negócio agora é PlayStation e PC. E tudo tá levando para esse destino. A gente sabe que na próxima geração, o Xbox, né, como é hoje um console, provavelmente se tornará um PC. Ou seja, você já poderia até ter um Xbox de próxima geração hoje. É só você comprar a placa de vídeo aí, né, boa, montar um PC bacana, que provavelmente o teu PC já vai bater de frente com o Xbox da próxima geração. O ponto é que mais um dos jogos pilares do Xbox, que é Forza Horizon, vem nos mostrar a dura realidade daquilo que se tornou a plataforma do Xbox. Muito bem, meus amigos, então estamos aqui nesta linda notícia pela manhã e vamos conferir aqui qual que é a treta da vez, beleza? No caso do Forza Horizon 6, né, quando foi anunciado, a Microsoft ela quis dar a entender que a versão do PlayStation 5 sairia depois porque ela talvez fosse dar um tratamento mais prioritário para o dono do Xbox. E aí a gente pensou, bom, enquanto ela ainda não se assume totalmente, ela ainda fica meio que com o pé na frente, outro pé atrás, como diz o próprio ex-diretor, né, da divisão do Xbox, né, o ex-vice-presidente da divisão do Xbox, que era o Mike Barra, nessa indecisão da Microsoft de se assumir ou não, ou seja, saiu ou não do armário, acabou mostrando que ela tem de fato essa inconsistência, mas a gente ainda pensou, talvez ela, né, ainda esteja nesse negócio, né, de um passo para frente e outro para trás, e nesse passo para trás ela meio que quis dar a entender que o dono do Xbox, né, teria ali uma prioridade. Só que o que a gente acabou descobrindo, né, é que, de acordo com um jornalista que participou, né, de um podcast da Video Games Chronicle, de número 154, esse jornalista ele se chama Chris Scullion, tá? E ele informa que ele tem fontes de dentro da Microsoft, ou seja, próximas ao desenvolvimento do Forza Horizon 6, que está sendo feito pela Playground Games, e segundo essa fonte dele, a versão do PlayStation 5, por que ela vai ser lançada depois? Então prestem atenção, porque o motivo é o que diz tudo aqui, tá? Ela estaria sendo lançada depois por problemas técnicos e não por uma questão de prioridade para o dono do Xbox. Olha, eu vou falar uma coisa muito arriscada aqui, tá? Eu não duvido nada da Microsoft, inclusive, mudar, né, a questão de como ela faz os jogos. Porque antes ela fazia os jogos, primeiro para o Xbox, né, depois portava ali para o PC, mas eu não duvido nada que a Microsoft passe a mudar, né? E quando ela for começar a construir os jogos, ela comece a fazer no PlayStation 5 para depois portar para o seu próprio videogame e até mesmo para o PC. Se você parar para pensar de um ponto de vista estratégico, isso não estaria errado não, tá? De um ponto de vista estratégico, prestem atenção, sem preferência de plataforma, sem nada, falando único e exclusivamente de um ponto de vista técnico. Faz mais sentido, porque você está fazendo primeiro, já que você quer fazer multiplataforma, você faz primeiro para a plataforma que vende muito mais, né, que tem muito mais espaço no mercado, porque ela se torna prioridade. E depois você faz o port para as outras plataformas que vendem menos, né, como seria o caso do Xbox e o PC. Mas aí é que está a questão, né? Voltando para o ponto principal que a gente estava mencionando, a Microsoft, aos poucos, ela vem tirando do console Xbox dela qualquer sinal de cuidado, atenção ou prioridade, até mesmo com o próprio dono da plataforma. Eu já fiz
essa reflexão aqui com vocês, né? Quando a Microsoft aumentou o Game Pass, veja quanto que custa o Game Pass para você jogar no console, para você ter Day One e acesso a tudo que tinha direito antes pagando metade do que é hoje, versus o que o dono do PC paga em comparação com o dono do console. Cara, é praticamente o dobro do preço do que é no PC o Game Pass do console. É uma chacota, mas isso do ponto de vista de preservação da própria plataforma da Microsoft, que é o console Xbox. Agora, quando você tira o console Xbox da conta e você só olha para a questão da publicação dos jogos, é um movimento que mais faz sentido. Mas voltando aqui, né? Então, aí na notícia, parafraseando, né, o que o jornalista falou, ele disse o seguinte durante o podcast. No caso do Forza, porém, não sei a história toda. O que me explicaram, alguém que estava lá, é que simplesmente não estava pronto. Não sei o quanto isso é verdade, porque seria um lançamento enorme. Esse jogo seria gigantesco se fosse lançado em todas as plataformas desde o primeiro dia, não é? De certa forma, porém, ter que lançar em todas as plataformas ao mesmo tempo também pode ser um obstáculo. Até mesmo alguns fãs de longa data do Xbox estão começando a evitar jogar no console. Com certeza terá um lançamento enorme para PC, mas no PS5 basta ver Indiana Jones, se saiu muito bem quando chegou no PlayStation 5 mais tarde. Imagino que eles farão o possível para lançá-lo o mais rápido possível. Agora eu pergunto para vocês, galera, vocês acham que isso aqui pode ser, de repente, né, um exagero? Vocês acham que isso aqui que o jornalista tá falando, né, de muitas vezes até fãs de longa data do Xbox já estarem preferindo, de repente, nem jogar mais no console e migrarem pro PC ou para outra plataforma, né? Bom, eu acho que as vendas dos consoles já são o primeiro parâmetro, né? Quando você olha pro tanto de gente que comprou um Xbox 360, tá? Olha pro tanto de gente que comprou o Xbox One e olha pro tanto que venderam o Xbox Series X e S nessa geração. A gente tá falando de uma diferença gritante de usuários da plataforma entre aqueles anos e os dias de hoje. Agora vai ver os usuários do PlayStation 3, o número, né, de pessoas que compraram o PlayStation 4 e o número de pessoas que estão comprando o PlayStation 5. A Sony indica pelos seus números que ela conseguiu manter a sua base de jogadores e até aumentá-la, já que o PlayStation 4 vendeu muito mais que o PlayStation 5, né? Questão de usuários ativos, já que o PlayStation 4 vendeu muito mais que o PlayStation 3, questão de usuários ativos e tudo mais, né, subiu bastante, e isso, lógico, né, tendo em conta que é apenas uma plataforma. Hoje em dia, a Sony também tem a plataforma do PC, parcialmente falando, mas pelos números que ela tem no PC, a gente sabe que não são grande coisa, né? Então, até nesse número que a Sony tem de usuários, aqueles que são oriundos do PC são irrisórios, né? Quase não adicionam nada à conta, né, total que a gente conhece. Então, isso significa que enquanto a Sony conseguiu manter a sua base, a Microsoft perdeu os jogadores do Xbox, inflou artificialmente os seus usuários ativos, agora que ela, né, comprou lá a Activision, né, milagrosamente ela saltou para os 500 milhões de usuários ativos, que inclusive não se alteram já há mais de um ano, porque essa foi a última vez, né, há mais de um ano que a gente teve a atualização dos 500 milhões de usuários ativos da divisão Xbox, e desses usuários ativos da divisão de Xbox, você tem a maioria desses 500 milhões de usuários de mobile, de PlayStation, PC e Xbox, fica em último dos lugares. Então veja, né, como que a situação muda aqui, né? A Microsoft ela tem um número bonito, mas que não reflete a realidade como o do PlayStation reflete. A gente vê aqui o porquê que cada vez faz mais sentido isso, né, que a gente tá vendo sair aí no mercado, inclusive até o que eu já falei para vocês em outros vídeos, que a minha previsão seria de que, fato, esse seria o movimento da Microsoft, né? É engraçado, caras, porque assim, hoje em dia você vê, por exemplo, né, cachista, quando a gente vê isso aqui acontecendo, eles querem dar a entender que não, mas veja, todo mundo pensa isso, todo mundo acha isso. E não é verdade, né? Há pouco mais de um ano atrás, os senhores estavam na internet negando os rumores dos jogos do Xbox no PlayStation, mesmo após todos os sinais que a Microsoft dava. Ou seja, precisou começar a acontecer uma sucessão de lapada na cara de vocês para vocês começarem a cair mais na realidade. Mas mesmo assim, hoje em dia, ainda tem aqueles que negam quando vê a coisa acontecendo, né? Mostrei para vocês no vídeo, assista o vídeo anterior aqui do canal, que eu fiz, né, reagindo a cachistas pistolas com a Valve no PlayStation, e vocês mesmos vão ver. Quando existe a carta da exclusividade, eles usam. Pegar até o próprio exemplo do Duff, né, que eu estava mencionando no vídeo passado. O Duff, por exemplo, antes de lançar o Doom Arcades, né, para o PlayStation 5 ser confirmado, ele mencionava o jogo como exclusivo e como um benefício. Vocês podem ver, tem vídeo dele aí na internet, dele falando a respeito dos jogos do Xbox e como o cara fala de forma orgulhosa, né? Olha aqui, ó, Doom Arcades, vários exclusivos aqui pro Xbox. Tem noção? Um novo Doom exclusivo, first party do Xbox. Então sim, a exclusividade ela é importante. A mensagem que os caras querem te passar hoje é de tirar o corpo fora do negócio. O que os criadores de conteúdo, né, de Xbox, os canais de Xbox fazem hoje é apenas passar pano e fingir que eles são alguém no qual eles sabem que lá no fundo eles não seriam se a situação tivesse se mantido a mesma pro lado do Xbox e ainda houvessem exclusivos na plataforma. E esse exemplo aqui do lado já diz muita coisa, porque a gente vê aqui na notícia, Forza Horizon 5 superou 5 milhões
de cópias vendidas no PlayStation 5. Caras, isso aqui é um sucesso. 5 milhões não é um sucesso estrondoso, né, assim, de estourar tudo numa plataforma, mas é um número excelente. E aí você pensa, a Microsoft lançando um jogo desse no PlayStation que vendeu tudo isso, quem é que vai se tornar a plataforma principal da Microsoft? Quem é o console que vai ser o principal para a Microsoft? Então, meus amigos, cada vez mais fica difícil, né, de você olhar para o console Xbox, de você olhar para o hardware da Microsoft e acreditar que ele tem de fato um futuro ou que ele tem de fato, né, alguma ambição por parte da empresa. Recentemente saiu a notícia, né, de que aquele PC portátil da Steam vai sair custando por volta aí dos seus $1.000, tá? Lógico que boa parte desse valor acontece, né, em detrimento da inflação dos preços, né, de memória RAM no mercado. Mas o ponto aqui é o seguinte: se a Microsoft está fazendo um console, né, que é mais potente do que esse Steam Machine para a próxima geração, vamos chamar assim, do Xbox, então obviamente vai custar mais caro. E o quanto isso de fato é interessante para a Microsoft? Né, o quanto que isso de fato é interessante de um ponto de vista estratégico da questão. Então vejam, né, eu não estou aqui batendo martelo 100% sobre certos futuros, porque algumas coisas não tem como você querer prever, né? Mas uma das previsões mais tranquilas de fazer hoje em dia é isso. Se continuar nesse ritmo, o PlayStation vai se tornar um console principal da Microsoft e não o próprio Xbox. E vocês, meus amigos, o que vocês pensam a respeito desse caso? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.